celebrar. Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para celebrar e bendizer o nome do nosso Deus. Mas antes de começarmos, eu gostaria que você que está aí na sua casa, que você fechasse os seus olhos, inclinasse sua cabeça comigo e fizesse uma oração neste momento. Pai Santíssimo, Deus amado, Senhor, te agradecemos por tudo. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, ó Pai, para louvar e bendizer o Teu santo e eterno nome. Senhor, te agradecemos por todas as coisas, por tudo que o Senhor faz por nós. Apesar de não sermos merecedores de nada, a sua graça ela é infinita e o Senhor nos mantém e nos sustém a todo dia. Pai amado, gostaria também de pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas e iniquidades, ó Pai, que o Senhor continue a nos capacitar para que sejamos servos cada vez melhores para a Tua obra, ó Pai. Senhor, agradecemos ainda mais pela maior de todas as coisas, pelo sacrifício de Teu Filho amado, Cristo Jesus, que morreu numa cruz, para salvar a todo pecador que nele crê. Senhor, é isso que te pedimos e agradecemos, mas não no nosso nome, e sim no nome de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Irmãos, sem muitas delongas, vamos iniciar o texto, vamos ler o texto de hoje, dessa noite. Se encontra em Gênesis capítulo 22, e nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos que dizem o seguinte. Então, mais uma vez, né? Gênesis 22, de 1 a 3, que diz o seguinte. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Amados, o texto dessa noite é um texto muito conhecido nas Escrituras Sagradas, né? Um texto onde o sentido mais latente, o sentido mais aparente, se assim posso dizer, é justamente sobre Deus testando a fé de Abraão. Nesse caso, Deus põe à prova Abraão, né? Sendo que seu único filho, né? Que foi uma promessa de Deus, teria que ser sacrificado naquele momento. Mas, apesar de essa também ser uma grande lição, um grande aprendizado, apesar que o sentido do texto, né, como Deus provando a fé de Abraão seja uma grande lição para a gente, eu gostaria de passar por um tema, ou na verdade, colocar o texto em uma ótica diferente. Mas antes de nos aprofundarmos em relação ao texto, né, acho que é muito importante entendermos o contexto aqui, porque, né, nos tempos antigos, né, Deus, na sua lei, né, ele fazia, na verdade, ele faz uma exigência, né, que o pecado, né, ele só pode ser expiado, ou o pecado só pode ser pago por meio de aspersão de sangue ou sacrifícios, né? E para termos dúvida em relação a esse mandamento, a essa lei de Deus, a gente vai ler um texto, né, para termos um pouco mais de entendimento, né, sobre a relação entre a exigência de Deus e os sacrifícios para expiação de pecados. Então a gente vai abrir as nossas Bíblias, peço que você abra a sua Bíblia na sua casa, lá em Levítico. Vamos ler o capítulo 5 e dos versos 6 e 7. Então, repetindo, Levítico capítulo 5, versos 6 e 7. E dizem o seguinte: como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo um cordeiro ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote por essa pessoa fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira,
trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Bom, irmãos e amados que nos acompanham, aqui não existe margem de dúvida, né? A lei de Deus exige sacrifícios para a expiação de pecados. Isso é muito importante termos em mente, porque ah, apesar de Abraão, né, enfim, ser um personagem notável na Bíblia, ele é citado inclusive em Hebreus, né, como um dos heróis da fé. E de fato, né, uma pessoa que é muito conhecida, né, é notavelmente conhecida pela fé que teve em Deus. Mas apesar dessa qualidade, né, latente de Abraão, Abraão ainda assim era um ser humano, né, e como qualquer ser humano apresentado nas Escrituras Sagradas, ele também necessitava de sacrifícios, ou seja, ele precisava de fazer sacrifícios recorrentes, né, para a expiação dos seus pecados conforme a lei de Deus manda. Né? Então, como a gente acabou de ler em Levítico, no capítulo 5, versos 6 e 7, né, é a exigência, né? A lei de Deus exige da parte, enfim, da nossa parte né, que sacrifícios sejam feitos para a expiação de pecados. Mas nesse caso, né, nessa história, algo tá um pouquinho diferente, né? Abraão exigiu da parte de Deus que Abraão sacrifique o seu próprio filho, ou seja, que ele erguesse a mão contra o seu próprio filho e usasse o seu filho como sacrifício né, enfim, por expiação de pecados, né? E por quê, né? E qual que é o significado, qual que é o que a gente pode pensar em relação a esse texto de uma forma e pensar em um significado mais profundo, né? Porque realmente, assim, a lei de Deus deixa claro que o pagamento pela expiação de pecado é a morte, né? E podemos trazer a morte ou trazer, né, enfim, esse conceito de morte para algo um pouco mais aprofundado, né? E como sabemos lá em Gênesis, o ser humano, assim que pecou, morreu. Assim como Deus disse, né? Que ele morreria, ele morreu. Só que a manifestação dessa morte não é uma morte física, né? E sim espiritual. E essa morte, ela nada mais, nada menos é que a separação de Deus e o homem, né? A partir do momento que Deus pecou, né? Ele deixa de estar em comunhão perfeita com Deus, logo morre espiritualmente. E essa morte, né, é uma morte eterna, uma morte espiritual que perdura toda a eternidade. Né? Inclusive, importante relatarmos sobre isso, porque todo ser humano nasce condenado à morte. Nasce condenado a essa morte, né? Não só a morte física, que também é uma certeza que temos, mas principalmente a morte espiritual, que é algo que vai além. E por quê? Porque, assim como eu disse anteriormente, né, Abraão pecou, Adão pecou, e pelo pecado de Adão, todo ser humano é condenável à morte, né? E falando e trazendo um pouco, né, fazendo um paralelo da expiação do sacrifício, da expiação de pecados por sacrifício, da condenação de Isaac à morte, né? Porque querendo ou não, é uma sentença que Deus dá a Isaac, que ele morra para que o pecado fosse pago de alguma forma, né? Se pararmos para pensar muito friamente em cima do texto, realmente era justo da parte de Deus, era justo aos olhos de Deus que Isaac morresse, né? Ou é justo em qualquer ótica que a gente possa colocar que Isaac morresse e fosse sacrificado, né? Porque assim como nós, Isaac também era um pecador, né? Não podemos esquecer, assim como Abraão, assim como qualquer figura notável da Bíblia, seja do Antigo ou do Novo Testamento, né, com exceção de Cristo, obviamente, todo ser humano que é apresentado nas Escrituras, ele realmente é um pecador. Né? E por ser um pecador, a retribuição justa para o pecado é a morte. Né? Inclusive, existe um texto muito famoso nas Escrituras, que é Romanos 6:23, né, que é na primeira parte desse texto, o autor, né, no caso Paulo, diz, né, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, assim como
todo ser humano é condenado à morte, por conta do seu pecado. Isaac também, fazendo um paralelo, né, e tentando trazer a simbologia, um pouco mais de análise e profundidade em cima do texto. A simbologia desse texto é justamente o Isaac, por ser um pecador, estava condenado à morte, né? Isso é muito importante termos em mente. Então, irmãos, com isso, acho que é importante talvez andar um pouquinho mais no texto, né, em Gênesis 22, para a gente ter também um pouco mais de aprofundamento e um pouco mais de análise sobre o texto, né? Porque o texto não acaba aí, inclusive o ponto alto do texto ainda vai surgir. Então, voltando ao texto, né, lá em Gênesis, no capítulo 22, a gente vai ler dos versículos 4 ao versículo 8, né? Ou seja, vamos ler os versículos 4 a 8, e dizem o seguinte, né? No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu um silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Nesse ponto, né, fazendo, né, assim como a gente fez o paralelo anteriormente, né, entre Isaac e ser humano, então Isaac, sendo um pecador aos olhos de Deus, né, é condenável à morte, e apenas a morte seria a justa retribuição pelos pecados que Isaac cometeu. Aqui a gente pode fazer um paralelo, né, entre Abraão e o ser humano também, né? Porque frente a essa sentença, frente a tudo o que foi imposto por Deus, frente à lei de Deus, né, e também muito importante lembrarmos, né, que a lei de Deus ela é perfeita, e o perfeito cumprimento da lei de Deus torna qualquer um que seja capaz de cumpri-la verdadeiramente justo, né? É uma lei que, aos olhos humanos, né, ou de acordo com as limitações humanas, ela é impossível de ser completa em sua plenitude, né? Então, a exigência desse sacrifício, ou a exigência de Deus em relação ao que foi, enfim, exigido, a exigência que foi exigido, né? A exigência do que foi feito pela parte de Deus em relação a Abraão estava posta ali, né? Então, Abraão, frente a uma situação tão aterradora, né? Ele seria, no caso, lidar com a morte do seu filho, por sacrifício, por exigência de Deus. Ele nada podia fazer em relação àquilo, né? Ele nada podia, era uma situação impossível de ser, enfim, de ser solucionada pelas mãos do próprio Abraão, né? E se a gente for fazer um paralelo, né, o ser humano, vista a lei de Deus, visto as exigências de Deus, nada pode fazer para cumpri-la, né, em sua plenitude. E nesse caso especificamente falando, né, o que Abraão fez, inclusive esse é um dos textos famosos, porque um dos textos mais famosos do Antigo Testamento, um dos textos mais famosos de Abraão, ele justamente atesta a fé de Abraão, né, nesse caso. A gente pode fazer, a única coisa que a gente pode fazer frente a algo tão impossível, tão inimaginável, é realmente depositar confiança em Deus, ou ter fé em Deus, né, ou acreditar em Deus. Como é que a gente acredita em Deus, né? Como é que a gente deposita a nossa confiança em Deus? Nesse caso especificamente falando, né, Abraão teve fé, Deus proveria para si um cordeiro para o holocausto. Que cordeiro é esse? Né? Assim como a gente encontra, né, diversas figuras ou diversas pessoas ou figuras ou animais e são de alguma forma tipos, né, ou apontamentos para o Cristo, para o Messias, né? Aqui a gente consegue enxergar claramente um tipo de Cristo,
né? Lembrando, né, que a Bíblia ela é um fio melódico perfeito, que tudo que vai de Gênesis até Apocalipse tem realmente uma conexão entre si, cada texto está em seu devido lugar, conversa com o restante da Bíblia inteira, e o principal personagem da Bíblia é Deus, né? E não só isso, é Deus manifesto na figura de Jesus Cristo. Né? Todo o Antigo Testamento, né, aponta para o Messias e todo o Novo Testamento é uma consequência da vinda do Messias. Então, Deus como personagem principal, ele percorre todo esse fio melódico que vai desde Gênesis até Apocalipse. E Jesus Cristo, né, aqui é representado, aqui ele é nos apresentado como o cordeiro que Deus provê para si. Né? Nesse caso, né, se a gente for mais uma vez fazer um paralelo, né, Abraão não tinha um cordeiro. Abraão não tinha o que sacrificar no lugar de Isaac. Abraão não poderia fazer nada frente àquela situação. Mas ele acreditava, ele tinha fé de que Deus proveria para si um cordeiro para o holocausto. E esse cordeiro, sendo sacrificado naquele altar, faria o pagamento, faria a expiação dos pecados e pouparia a vida de Isaac. Né? E falando sobre o termo cordeiro, o termo, enfim, né, que é um termo, inclusive, muito conhecido nas escrituras sagradas, e eu não posso afirmar isso, mas acredito que boa parte de todas as citações que temos de cordeiro, né, nas escrituras são realmente figura de Cristo, né, e tanto o cordeiro que é relatado aqui, como o cordeiro que é relatado lá em Apocalipse, né, lá em Apocalipse a gente tem diversas situações, ou diversas citações, na verdade, do cordeiro, né, de Deus. Então, aqui é basicamente a mesma coisa. Então, aqui é um tipo de Cristo, aqui é uma figura de Cristo. Né? E para talvez nos embasarmos ou termos enfim, base, né, para falar esse tipo de afirmação, a gente pode encontrar, por exemplo, um texto muito famoso, também muito conhecido, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, né, onde João Batista apresenta Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? É o mesmo Cordeiro que foi sacrificado uma vez só, e esse sacrifício consegue cumprir com plenitude, né, ou com perfeição, a exigência de Deus em relação a esse sacrifício, né, que era basicamente também uma simbologia do Messias que seria morto, que seria sacrificado, que seria entregue, né, para pagamento de todos os pecados. Então, o termo cordeiro é justamente isso. Né? O cordeiro, né, como a gente pode ler aqui no versículo 8, né, Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Então, esse cordeiro é o mesmo cordeiro que está em Apocalipse, é o mesmo cordeiro que é apresentado por João Batista em João capítulo 1, versículo 29. São todas essas citações fazem referência direta a Cristo Jesus. Né? Então, se a gente, até nesse momento, se a gente pudesse resumir a situação, né? Isaac estava condenado à morte. Nada poderia ser feito da parte de Abraão para mudar esse destino, para mudar essa realidade tão terrível que assolava Abraão e seu filho naquele momento. Mas Abraão, assim como todo ser humano que acredita verdadeiramente no sacrifício de Jesus Cristo, ao depositar a sua confiança única e exclusivamente no Cordeiro que Deus provê para o holocausto ou para esse sacrifício, tem a vida poupada, tem a reconciliação com Deus, mas não uma reconciliação passageira, ou que pode ser perdida, ou que tem prazo de validade. Não, essa reconciliação, ou esse resgate, ele é permanente, ele é eterno, ele não expira. Então, com isso em mente, com essas situações em mente, vamos continuar no texto. Vamos ler os versos 9 a 13, para a gente já ir para o final da mensagem. Então, os textos dizem o seguinte: Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Minto, perdão. Chegaram no lugar em que Deus lhe havia indicado.
Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar. E deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Mas aqui a gente encontra basicamente, ponto alto, do texto, ou como eu gostaria de destacar, talvez acho que a porção mais importante, a mensagem dessa noite, que é só a consequência, ou seja, a consequência da fé de Abraão. O que a fé de Abraão lhe trouxe naquele momento. Então, nessa parte do texto, Abraão tinha plena convicção. Ele não temeu, não vacilou em nenhum momento. Ele, se Deus o permitisse, ele estaria disposto a sacrificar o seu próprio filho. E voltando a essa figura, esse paralelo entre Abraão, entre Isaac, entre o ser humano, a gente consegue agora pensar basicamente, tentar, na verdade, amarrar tudo isso em um resumo. Então, a gente consegue fazer esse paralelo entre ser humano, Abraão e Isaac. onde Isaac estava condenado à morte pelo pecado, ou seja, a morte de Isaac era consequência direta do pecado, e a sua morte seria basicamente o fim do pecado, ou seja, o destino ao qual o pecado leva. Abraão, na figura do ser humano, na figura de qualquer ser humano, nada pode fazer em relação a essa realidade. Ele não tinha nenhum recurso, ele por si só não conseguiria de forma autônoma, ou ele mesmo não conseguiria resolver a situação, ele não tinha o que fazer em relação a essa situação impossível. Mas aí, Abraão, em um ato de fé, confia naquele, ou no cordeiro, seria providenciado por Deus para o sacrifício. E aqui, nessa última fatia do texto, aqui a gente também tem mais uma referência direta a Jesus Cristo, porque no versículo 11, aqui a gente diz, mas o anjo do céu, o anjo do Senhor o chamou. Vamos reparar muito... Perdão, gente. Deixa eu ler de novo o início do versículo 11. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Vamos reparar, ou vamos prestar um pouquinho de atenção nessa fatia de texto, porque ela é muito relevante. Aqui o artigo que é utilizado é o anjo do Senhor, não é um anjo do Senhor. Sabemos que Deus ele tem à sua disposição diversos anjos, e cada um deles, apesar de ser um ser superior à condição humana, ainda assim é uma criação de Deus. Ainda assim é feitura direta da parte de Deus. Mas aqui a gente tem o anjo do Senhor. O artigo aqui é definido. Não é um anjo qualquer, não é um anjo da legião que Deus tem, que foi destacado para essa determinada intercessão, pode dizer. Então, aqui é o anjo do Senhor. Aqui também, mais uma vez, uma clara figura de Cristo, mas nesse caso Cristo se manifesta como o intercessor, ou seja, aquele que impede a morte, ou seja, antes de Abraão sacrificar o seu filho, antes dele consumar o ato, o anjo do Senhor, ele intercede na situação, ele impede que a morte de Isaac aconteça, e vamos sempre lembrar, a consequência dessa morte, a consequência da morte de Isaac é justamente o pecado, é justamente a natureza pecaminosa do ser humano. E o anjo do Senhor, ele neste momento, ele é um intercessor. Ele também é uma manifestação de Cristo, mas como aquele que intercede, como aquele que se coloca à frente, como aquele que impede, aquele que
faz o intermediário, faz a ponte entre Deus e o ser humano, né? E após a intercessão, ou seja, o resultado dessa intercessão é que um carneiro preso pelos chifres, também a gente pode também fazer um paralelo com Jesus Cristo, né? Porque assim como o carneiro estava preso pelos chifres, Cristo também foi preso antes de ser morto na cruz. Mas isso aqui já, enfim, já é uma análise mais que foge um pouco do texto, mas também a gente poderia observar que o carneiro também é uma figura de Cristo, é um tipo de Cristo, né? Ele estava preso, ele é tirado da prisão, mais para ser sacrificado, assim como Jesus Cristo foi preso e, em sequência, foi morto na cruz. Mas o resultado é que o anjo do Senhor ele intercede por Abraão, pela situação de Abraão, né? Intercede por Isaac, na verdade, porque Isaac seria a pessoa morta nesse momento. E a intercessão ela só acontece, ou ela só o anjo do Senhor ele só interrompe esse sacrifício por conta da fé de Abraão, né? Se a gente for voltar no texto, né, no versículo 12 aqui, continuando, né? Então, e disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então, a recompensa, né, ou o resultado da fé de Abraão, né, e vamos deixar muito claro, né, foi somente a fé. Abraão nada podia fazer em relação ao que tinha sido proposto por Deus e em relação à situação. Então, a recompensa ou aquilo que Abraão recebe de Deus é justamente ele recebe da parte de Deus um cordeiro, um carneiro nesse caso, que morre nas mãos de Abraão, e esse carneiro é sacrificado no lugar de seu filho, e por conta dessa ação, por conta por conta, enfim, da misericórdia de Deus, a manifestação de Deus por intermédio de Jesus Cristo, é que o carneiro é sacrificado e Isaac continua a viver. Então, assim, amarrando toda essa ideia, amarrando todo esse texto, a gente tem exatamente um paralelo, né, entre a condição do ser humano, a condição pecaminosa do ser humano, e que o condena à morte, né, essa condição, mais uma vez, apresentada na figura de Isaac. Abraão, também na figura do ser humano, que nada poderia fazer em relação a essa realidade. Deposita sua fé em Deus, né? Ele tinha plena convicção, ele tinha plena esperança de que Deus forneceria ou providenciaria para si um cordeiro, né? E esse cordeiro é Jesus Cristo. Esse cordeiro que é apresentado aqui, né? Que é o cordeiro esperado por Abraão, é Jesus Cristo, e por conta da sua fé, a morte não chega ao seu filho. Então a vida de Isaac é poupada, não pelo mérito dele, não pelo mérito de Abraão, não pelo mérito de ninguém, né, naquele momento, mas sim pela misericórdia de Cristo, pela misericórdia de Deus manifesta na figura de Cristo, que morreu no lugar, foi sacrificado no lugar de todos nós, e assim nós nos reconciliamos ou voltamos à vida, né? E essa vida é uma vida espiritual, lembrando, né, que é algo que transcende o físico, que transcende esse mundo, que transcende qualquer coisa material, né? A gente volta a conviver perfeitamente com Deus, mas não pelos nossos méritos, não pelas nossas ações, não por aquilo que a gente faz, mas sim pela fé depositada em Deus, em seu Filho, pela fé depositada em Deus no sacrifício de seu Filho. Irmãos, e para finalizar, né, eu acho que a gente citou ali brevemente o texto de Romanos, né, capítulo 6, ali no versículo 23, eu citei só a primeira parte, mas porque era justamente para tentar fazer esse paralelo, né, entre o texto condição humana e a figura de Cristo, né, que veio, que intercedeu e salvou a vida de Isaac e morreu no lugar dele, através da figura do carneiro. Então a gente vai lá para Romanos capítulo 6,
verso 23, e a gente vai ler o texto agora completo, né? Agora sim, com toda a referência para a gente fazer essa conclusão. Então, vamos lá em Romanos capítulo 6, o verso 23, que diz o seguinte, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, salário, né? O que é o salário? O pagamento, né? A justa retribuição. Né? Se a gente fazer um paralelo com a nossa vida profissional, a gente trabalha, né? E por consequência do nosso trabalho, recebemos o salário, que é o pagamento acordado entre o patrão e o empregado sobre o que foi feito, né? Sobre o que foi entregue, o que foi produzido. Aqui é a mesma coisa, né? O salário do pecado porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, o justo pagamento do pecado é a morte, né? O pagamento desse pecado, né? Fazendo um paralelo com o texto que lemos hoje, seria a vida de Isaac. Né? Isaac merecia morrer. Isaac, por si só, merecia a morte, merecia a condenação eterna, merecia o inferno, merecia a separação completa de Deus por toda a eternidade e o sofrimento eterno. Mas assim como o cordeiro que foi providenciado por Deus, ou o anjo do Senhor que intercedeu para aquela situação, ou por qualquer métrica, né, o carneiro que foi sacrificado no lugar de Isaac, aqui tem a segunda parte, né, ou seja, o que vem depois da vírgula, que é: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, Deus nos oferece de forma gratuita, ou nos presenteia de forma gratuita, a vida eterna, a reconciliação. Ou seja, esse presente ou essa oferta é manifesta na figura de Cristo Jesus, que é o Cordeiro que morreu, que foi imolado, morreu, seu sangue foi aspergido, e esse sangue pagou não só pelo pecado de Isaac, pelo pecado de Abraão, mas pelo pecado de todos aqueles que confiam, que têm esperança, que têm plena convicção no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para a remissão de todos os pecados. Então, irmãos, é isso. Essa foi a nossa mensagem de hoje. De antemão, agradecemos aí a presença de todo mundo. Muito obrigado pelo tempo que foi separado para ouvir a mensagem dessa noite. E para encerrarmos a mensagem de hoje, vamos, assim como começamos, vamos encerrar como uma oração. Então, mais uma vez eu convido que você, aí no seu lar, na sua casa, feche os seus olhos, incline sua cabeça e ore mais uma vez comigo. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, agradecemos, meu Deus, por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Que as palavras ditas esta noite, ó Pai, toquem os corações de todos aqueles que necessitam de Ti, que necessitam da Tua graça, necessitam do Teu perdão, ó Pai. Que o Senhor possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Que a Tua obra seja cada vez mais... Que a tua obra atinja a todas as pessoas que dependem de Ti, ó Pai, que o Teu Evangelho, que a Tua verdade, que a Tua doutrina alcance a todos aqueles que necessitam desesperadamente de Ti, Senhor. Pai, agradecemos por tudo, também pedimos perdão mais uma vez pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, ó Pai. Que o Senhor seja conosco hoje e sempre. E acima de qualquer coisa, agradecemos ainda mais pelo maior de todas as coisas, que é o sacrifício oferecido pelo Teu Filho na cruz, que morreu para salvar a todo pecador que nele crê. Pai amado, é isso que te pedimos e agradecemos, não no nosso nome, mas no nome santíssimo e precioso de Teu Filho amado, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, irmãos, encerramos, e amados e pessoas que nos acompanham na internet, encerramos a mensagem de hoje. Que Deus nos abençoe e que Deus continue a nos abençoar hoje e sempre. Que a sua graça estenda a todos que necessitam dele. Mais uma vez, obrigado pelo tempo desenvolvido nesta noite para ouvir essa mensagem. E
ficamos por aqui. Então, até uma próxima, se Deus quiser. Até mais. Sublime amor, jamais me deixará. Com todo ser, a ti vou me entregar. Ainda que eu venha a falhar, seguro estou em teu sublime amor. Sublime amor, que em mim veio habitar. Não sou ninguém pra tua voz ouvir, mas doce vem me confortar. Seguro estou em teu sublime amor. Descanso em ti, em teus braços de amor, meu fiel e bom pastor, razão do meu viver. Tu me sustens com tua graça e o teu poder. É que um dia eu possa ver tua face, meu Senhor. Sublime amor, da cruz tão suave som, canção tão doce a mim, vil pecador, vem revelar o Redentor, em cujo amor seguro sempre estou. Descanso em ti, em teus braços de amor.